Pessoal, a gente vai fazer aqui uma palestra ao vivo e remota com o Hernandes. Hernandes é um dos membros bastante ativos da comunidade Zabbix Brasil. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dele. E aí ele vai dar uma palavrinha pra gente sobre Zabbix e sobre a comunidade. Hernandes, é contigo. Muito bom, que teve mais pessoal bom dia a todos, tá? Martim, estou diretamente aqui, porque tá frio pra caramba, tá? Diferente daí. E é isso, pessoal. Bom dia a todos, tá? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar ao vivo com vocês online, tá? Então, gostaria que só dar uma palavrinha para vocês, tá? Falando um pouco do evento da Zabbix on the Road, tá? É muito bacana esse evento em diversas cidades do Brasil. E nessa edição, João Pessoa, tá? Então é muito importante que a gente aproveite esse evento, compartilhem suas ideias, conversem bastante com os palestrantes. É muito bom aí você ter esse clima, ter esse ar de networking, você pode conversar com vários especialistas, tirar dúvidas, né? Então, isso que é bem bacana mesmo de cuidar. Tá? É isso, eu passei aqui mais para dar um bom dia, uma boa tarde para vocês. Falar um pouquinho dos Zabbix, quais são as tendências aí, que chegou de novo para os Zabbix, né? Zabbix tem crescido cada vez mais no cenário mundial, tá? E é constante evolução, tá? Então, geralmente a gente vê, pega para a gente versão nova, correção de code, novas features, tá? E é algo que tem que demandar muita coisa no mercado mundial, tá? E quando eu falo em mercado mundial, eu estou falando principalmente aí, não só de ferramenta, mas também para se trabalhar com os adultos, né? Hoje temos uma demanda muito grande de especialistas, tá? Acho que agora ficou melhor a câmera, tá? A gente tem muita demanda de especialistas, tá? Tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, aí no Nordeste também, a gente recebe bastante proposta para trabalhar com os Zabbix, porém, o pessoal vem questionando a gente, falando a respeito de experiência, de qualidade de entrega. Puxa, mas o que você consegue me entregar? É difícil de achar um profissional especializado nos Zabbix, né? E aí eu convido vocês, né, para se especializar, né? Começar a conhecer mais os Zabbix, entender um pouco mais profundo, né, o que se diz respeito à ferramenta, certificações, tá? Hoje em dia tem muita empresa procurando profissional que não acha, né? E às vezes tem essa dificuldade de achar, cabe dentro com a gente, né? E acaba funcionando. Então, faça essa chave para vocês que é uma ferramenta que está crescendo e falta profissional. Então, assim, invistam no conhecimento, invistam nas certificações, invistam o tempo aí em aprender e compartilhar o conhecimento que você tem. Tá? São duas vias, da mesma forma que você compartilha, você acaba aprendendo bastante também com as dúvidas dos outros. E esse é um papel não só da comunidade, mas como pessoa também, que pode ajudar e colaborar bastante. Então é isso, pessoal. Eu tinha bastante coisa para falar para vocês, mas eu não quero prolongar muito, tá? Quero deixar bacana, deixar só um aviso para vocês que, pratiquem então download, tá? Então aproveitem, né? Se tiver para falar, interrompe, pessoal, pergunta e, não deixa passar que você ficar com dúvida, tá? Participe, pergunta, e os caras aí só tem fera aqui no meio. Se não me engano, hoje está aí presente, tá o Edmar, tá o Aécio, tá o Luiz Salles também, né? Tá o Del, quem mais tá aí? Tá o Danilo, acho que eu esqueci de alguém, né? Tem o rapaz do Rodrigo também, né? Se não me engano. Então aí, tem o Alexandre também,
Mais ou menos isso. Teve com a gente lá em Recife também. Então, assim, pessoal, infelizmente dessa vez eu não consegui estar presente aí com vocês. E espero que nas próximas edições aí no Nordeste, ou seja, aqui no Sudeste também, a gente possa estar junto, tá? Ou até mesmo nas Abics Conference Latam, tá? Que será o ano que vem, então é importante aí a participação de vocês e para a gente entrar, ficar sempre juntos aí, mais próximos nesse meio, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela pequena palavrinha aqui para vocês. Qualquer novidade, qualquer informação, só perguntar para os caras aí, ok? Falou, Edson. Falou dela. Muito obrigado. Bom evento para vocês e até a próxima, hein? Só para contextualizar, o Hernandes ele ele entrou na comunidade dos Amigos Brasil mais ou menos em 2013, mais ou menos. É um cara que evoluiu muito lá. Então, hoje ele é instrutor oficial dos Abix. Ele participou de um treinamento ano passado com o criador dos Abix lá na Letônia. Hoje ele também compartilha o conhecimento com a comunidade. E ele foi um dos idealizadores desse meetup aqui no Brasil, porque as Abixia já realizavam esses meetups em países na Europa. Mas aí Hernandes trouxe essa ideia aqui para o Brasil, a Unirede também abraçou isso, na ideia na pessoa de Luciano também. Então, naquelas outras cidades que eu apresentei para vocês no vídeo da abertura do evento, era Hernandes que estava à frente, fazendo o trabalho que estou fazendo hoje, movimentando a turma. E hoje ele compartilha o conhecimento e é instrutor também oficial do treinamento. Então isso serve também de inspiração para quem está começando agora e acha que é algo muito distante. Não, é muito tangível, depende muito de você querer aprender, esforçar e pôr em prática. E ele falou também ali sobre os Abix Latam, e aí eu vou mostrar um vídeo rapidinho, é 1 minuto, antes de passar para Gradel. Conference é um evento que acontece anualmente lá em Porto Alegre. Esses são uma compilação que foi apresentado esse ano lá. Então é um evento muito bom, você consegue encontrar num local só. Alexei participa desses eventos, o criador dos Abix, e tantas outras pessoas que também interagem e participam também. É um espaço também para você até ter uma oportunidade de negócio também, é uma oportunidade de espaço também de aprender muito tecnicamente, fazer um network muito. E principalmente o network, né? Teve um caso de exemplo lá em que depois que terminou o evento, que a gente saiu para a confraternização, a gente voltou para o hotel, a gente ficou conversando até 2 da manhã antes de pegar o voo, então falando sobre vários temas. Então é um espaço muito interessante, bem semelhante com o que a gente está fazendo aqui no Meetup, só que de forma bem mais intensa também. Tanto é que eu vim de lá, estou ligado no 220, ainda bem que tem esses Meetups entre a conferência para poder não ficar só na saudade, mas aconselho vocês, se tiverem interesse, ir juntando 50, 70 reais por mês para pagar pelo menos a inscrição, depois parcelar a passagem.
vale a pena o investimento, vocês não vão se arrepender. E é uma experiência enriquecedora. Agora a gente vai ter uma palestra com André Del. Del é lá da Unicamp, vem lá de Campinas, para apresentar a vocês uma palestra principalmente voltada para desenvolvedores. Ele vai tentar motivar os desenvolvedores a entrar também no mundo dos ABICs. Vocês já viram aqui nas primeiras palestras que os ABICs não é só para a área de infraestrutura, nem é só para computador e switch. Então, vamos ver o que mais os ABICs podem nos oferecer. Boa palestra. Só vou fazer 2 adendos rapidinhos antes da palestra. Quem que está começando com os ABICs? Beleza. Quando eu conheci o Hernandes, ele trabalhava num trampo de madrugada, e aí o cara chegou para ele e falou assim, ó, eu ouvi falar de um tal de ABICs, se vira aí, eu quero esse negócio funcionando. E hoje ele é uma grande referência para a gente na comunidade e, como o Écio falou, a estrutura oficial. A outra coisa referente à conferência, muitos dos que estão aqui já foram, eu, Guilherme, o Écio, o Luiz. Eu sei que não é um valor barato, eu sempre falo isso para as pessoas. É pouco dinheiro? Não, não é pouco dinheiro. Mas é caro o evento? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é eu juntar aquele montante de dinheiro. Outra coisa é o que o evento me proporciona pelo que eu paguei. Então, assim, transfer do hotel do aeroporto para o hotel, transfer do hotel para as festas que a gente vai, comida e bebida livre ou por um período ou a noite inteira, dependendo do lugar, almoço, café da manhã no hotel, você tá lá e sentar do lado do Alexei e conversar com ele, sentar do lado do Luciano, sentar do lado de um monte de gente, pessoal da América Latina. Então, assim, a infraestrutura do evento, é como o Écio falou, é um clima de meetup, só que com potência de 100. Então, assim, é uma experiência sensacional. Quem foi sabe do que a gente está falando. Então, junta uma grana, um ano você guarda o dinheiro da inscrição, depois você parcela a passagem, fica o outro ano pagando, mas vá uma vez e você vai ver do que a gente está falando. Beleza, já entrando na palestra, o tema é ABICs. Sou dev, o que eu tenho a ver com isso? Então, quem aqui é desenvolvedor? Bastante, me surpreendeu. Então, para quem não é desenvolvedor, quem de vocês conhece um desenvolvedor? Beleza, continua com a mão levantada. E quem não odeia o desenvolvedor, abaixa a mão. A metade continua com a mão levantada. Então, se eu conheço um desenvolvedor, mas eu odeio ele, aí a situação fica um pouco mais difícil. Agora, se você conhece um desenvolvedor e não odeia ele, traga ele para o próximo meetup. Então, vamos entender um pouquinho, principalmente para o pessoal aí que é desenvolvedor, sobre o assunto. Bom, eu sou o Del, eu sou o fundador da comunidade, eu sou coautor do livro de ABICs, eu escrevi junto com a Écio e com outro amigo que é o Adail. Eu sou professor universitário, membro da comunidade, está aí meus contatos, e administrador de redes. Então, já começa alguma coisa soar estranha, né? Por que a gente tem um administrador de rede fazendo uma palestra sobre desenvolvimento? Porque nós precisamos de desenvolvedores na nossa comunidade. Então, por que um dev se interessaria por ABICs, né? Então, vamos dar uma olhada nas definições básicas. Os ABICs, uma solução de monitoramento de nível enterprise de código-fonte aberto. E eu gosto muito dessa expressão que a Zabixia usa, que é o True Open Source. O que isso significa? Existem muitos produtos que ele tem uma versão open source, e
E aí você fala, cara, esse produto é sensacional, mas se ele tivesse essa funçãozinha a mais, e aí você descobre que tem uma versão paga com aquela funçãozinha a mais. Isso não existe nos Zabbix. A mesma versão que a Zabbixia usa é a versão que a gente usa. Não existe uma versão capada, gratuita, open source, de código-fonte aberta, e uma segunda versão mais power que você paga por ela. Isso não existe. Então, se eu tenho acesso ao código-fonte, isso já deve, de alguma maneira, interessar o desenvolvedor, porque ele pode descobrir como a ferramenta é criada, estudar ela. Bom, desenvolvido e distribuído através da GPL2, isso garante que o código-fonte seja distribuído e esteja disponível para o público em geral. Então, novamente, o acesso ao código-fonte é garantido. Beleza, algumas funcionalidades dele. Interface web ágil, escrita em PHP, seguindo o padrão MVC, que é um modelo de desenvolvimento. Os binários da solução são escritos em C, que é uma linguagem que nos proporciona ter alto desempenho e baixo custo de memória. E aí, a gente vê o seguinte, né? Ok, cadê esse código? Esse código está aqui, ó, github.com/zabbix. E aí você entra lá e está escrito o quê? Esse é um repositório só de leitura, só de publicação. Todas as requisições serão ignoradas, todas as contribuições serão ignoradas. Eles falam, opa, eu tenho acesso ao código, mas eu não posso colaborar com ele? Não. No Git está lá o código da versão atual. Depois a gente tem mais dois links. A gente tem os famosos, no nosso mundo de Zabbix, em algum momento você ouve alguém falando, cara, vota lá no ZBX número tal. O que é o ZBX? O ZBX é um mecanismo onde a gente vai lá e reporta problemas, ou onde a gente pede para colocar coisas na ferramenta. Olha, eu gostaria que o Zabbix fizesse isso, eu gostaria que no mapa tivesse tal função, que eu tivesse a possibilidade de fazer isso com as imagens. Então todas essas sugestões ou bugs vão sendo votadas. Claro que a Zabbixia já tem um roadmap, ela já tem uma ideia de onde ela quer levar o código, e algumas dessas ideias coincidem com essas requisições da comunidade e outras não. Então, é uma tradição na Zabbix Conference que acontece lá na Letônia, eles sortearem 4, 5 ZBX desses e falaram, ó, vamos resolver esses. Ou eles apresentam alguns e falam, ó, os 3 mais votados serão resolvidos. E a segunda parte é onde a gente pode realmente requisitar novas funções. Então, a diferença é, aqui o Zabbix tem um problema, ou ele tem algo que funciona, mas eu gostaria que tivesse um algo a mais. Aqui não, aqui eu quero uma nova funcionalidade, eu quero algo que não existe no Zabbix, então você pede a partir desse link. Maravilha. Bom, é só isso, a interface web é feita em PHP, o binário é em C, nada disso me interessa, eu não quero trabalhar com PHP nem com C, então, tchau, não quero mais saber de ser desenvolvedor com os Zabbix. Será que é só isso? Bom, que tal Python? A linguagem queridinha do momento. Então, o Python vem nos últimos anos numa crescente muito grande. O Python é uma linguagem muito simples de se trabalhar. Até eu, Aécio, o Luiz, a gente conseguiu aprender. Então vai por mim, é bem simples mesmo. Até a gente conseguiu. Então eu tenho esse cara aqui, que é o Zabbix Gnomes, que é
uma coleção de scripts para automatizar tarefas com a API dos ABICs. E a ideia do autor o objetivo principal é criar um conjunto de utilitários simples. Então, legal, eu estou estudando API, eu estou estudando Python, eu quero entender, aqui já tem um monte de scripts prontos que você pode usar de base para os seus e modificar alguma coisa, ou até mesmo olhar esse código para entender como que o autor fez aquilo. Se você não quer Python, que tal Ruby, Java, C Sharp, Perl, Go, PowerShell, C Sharp, Crystal e por aí vai. Então, se você entrar aqui na Wiki, na parte de APIs, você vai ver que um monte de scripts, um monte de bibliotecas foram criadas nas mais diversas linguagens para que você possa, então, interagir com os ABICs através de uma linguagem de programação. E aí a primeira coisa que a gente pensa quer dizer que os ABICs têm uma API? Sim, a gente já falou sobre isso hoje. E aqui a definição da API dos ABICs é basicamente a definição de uma API. Então, ela permite que você, de forma programática, receba e modifique as configurações dos ABICs, além de prover acessos a dados históricos e das médias. Legal, então em vez de eu ir lá e ficar dando cliquezinho, 10 cliques, eu posso escrever um script na linguagem que eu queira, através de uma daquelas bibliotecas, e automatizar a minha vida. Isso vai facilitar muito o meu trabalho. Então ela pode, por exemplo, ser utilizada para criar novas aplicações para trabalhar com os ABICs. Ela pode ser utilizada para integrar os ABICs com softwares de terceiros e automatizar tarefas, como eu já disse. Então veja que essas palavras, apesar de fazerem parte do nosso mundo de administração, principalmente na questão de automatizar tarefas, mas elas são muito ligadas a desenvolvimento. Criar uma nova aplicação, integrar com outro software, então são os famosos middlewares, vou fazer com que uma aplicação converse com outra, beleza. Então aqui tem o manual dela, tem aqui os detalhes dela, que ela utiliza JSON na versão 2. Automatizar tarefas rotineiras. Isso lembra o quê? DevOps. Então, para quem continuou com o bracinho levantado lá, que odeia o desenvolvedor, eu espero que você odeie um desenvolvedor específico. E não que você odeie qualquer desenvolvedor simplesmente pelo fato dele ser desenvolvedor. Então, esse mundo que a gente vivia, onde eram duas equipes se matando, duas equipes jogando o problema para o outro, e o usuário ali no meio do caminho desesperado falando, eu só quero que minha aplicação funcione, eu só quero que meu computador funcione, esse mundo não existe mais. Então aqui tem um material muito bom. O Gomex, ele começou na nossa comunidade ABICs e aí ele despencou para o mundo de DevOps, ele é referência mundial, ele é de Salvador, e nesse link dele, que ele fala os primeiros passos, é muito interessante porque ele diz o seguinte: se você é um desenvolvedor e quer entrar nesse mundo, siga essa trilha. Se você é um administrador de redes e quer entrar nesse mundo, siga essa trilha. Basicamente, a minha definição de DevOps é sentir a dor do amiguinho. Então, aquele desenvolvedor é chato, aquele cara só me pede as coisas em cima da hora. Quando que você conversou com ele? Nunca, eu odeio ele. Quando que vocês tomaram um café junto?
Só se eu colocar veneno de rato no café dele. Será que o cara realmente é tão chato? Ou será que tem alguém acima dele pedindo a tarefa para ontem? Ó, tô te entregando isso aqui agora, mas o prazo de entrega é ontem. E aí ele depende da sua parte. Então, será que o cara é realmente insuportável? Ou será que ele também está sofrendo uma pressão? Será, desenvolvedor, que o cara da infra tem o prazer maravilhoso de atrasar a sua vida? Ou será que ele também está sobrecarregado? E apesar de você falar assim, mas 5 minutos você faz isso, tá? Mas eu tenho 20 tarefas para fazer em 5 minutos. Então, o principal componente do DevOps é sentir a dor do amiguinho. Então, depois vocês leiam isso lá. Muito bem. E aí a gente, bom, então, pera lá. O Google não tem Ops, o Google só tem Dev, que é o link que o Luiz passou lá, o tal do SRE. É claro que todo mundo vai olhar para o Google e vai se espelhar nas coisas que o Google faz, porque a gente nunca teve uma empresa do tamanho do Google. É claro que a gente vai olhar para a infra da Netflix e vai se inspirar nas coisas que eles fazem. Agora, você achar que você vai pegar a solução do Google, a solução da Netflix e colocar na sua empresa de 2 administradores de rede e 3 desenvolvedores, é meio lunático isso, né, pessoal? E a gente vê empresa grande querendo fazer isso. Ah, mas o Google faz. Tá, mas quantos funcionários o Google tem? Quanto de investimento ele tem? Qual o nível dos profissionais que estão lá? Então, se você conhece alguém que já passou por um processo de entrevista do Google, você vai ver que a pessoa manja muito. O cara é muito fora da curva para ser um desenvolvedor normal no Google. Imagina o cara ser um SRE, que é o cara que vai montar a infra, tudo virtual, é óbvio, tudo na nuvem, mas ele vai montar a infra, vai escrever o código, vai aplicar a segurança e vai manter essa aplicação no ar no tempo de vida dela. Claro, está sobrando profissionais assim. Então, cuidado ao olhar essas palavrinhas da moda e querer pegar o modelo do Google e trazer para dentro da sua casa. Porque não vai dar certo, pessoal. Não adianta você assistir a corrida de Fórmula 1 amanhã de manhã e depois pegar o seu fusquinha e querer fazer igual. Não dá. Então, para quem quiser saber mais sobre o SRE, tem muita coisa interessante, tem muita coisa para a gente usar como inspiração, não como molde. Quero aprender sobre a API dos ABICs. Maravilha, ó. Curso Primeiros Passos com a API dos ABICs com Python, gratuito. Pronto, você não tem mais desculpa. É a linguagem da moda, é de graça, é em português. Não tem mais desculpa, gente. Chega uma hora que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que sentar a bunda e estudar. Não adianta falar assim, ai, eu queria tanto aprender aquilo, aí eu vou dormir pensando, quero aprender as ABICs, no outro dia eu acordei e sabia as ABICs. Não, gente, não vai rolar. Infelizmente não funciona assim. Mas vamos ver sobre o instrutor, né? 6 anos de experiência na área de TI, atuando com consultorias e projetos, redes de computadores, infraestrutura, administração de servidores, virtualização e monitoramento. Então, de novo, alguém de redes teve que ir lá meter as caras e fazer a parte de desenvolvimento, porque nós não temos desenvolvedores na nossa comunidade. Existe alguma iniciativa sem ser o código oficial? Bom, já te mostrei um link lá com um monte de bibliotecas. Mas vamos pegar o Everest, que é um projeto brasileiro. É um hack feito para a interface dos ABICs,
visando adicionar funcionalidades a esse excelente software. Uma das principais funcionalidades é a adição de suporte a novos módulos, novas funcionalidades na interface web dos Zabbix. Então está aqui o link, onde tem lá todos os módulos, que são isso aqui. Então, muitas das coisas que vocês vão ver aqui, se você está começando agora nos Zabbix, você fala, pô, mas os Zabbix já faz isso. Por exemplo, valores literais. Os Zabbix, a princípio, foi pensado no universo de rede. Então, o que acontecia? Você monitorava a sua página impressa e ele colocava assim, 1.2K páginas impressas. Mas é 1.201 ou é 1.299? Não sei, é 1.2K páginas impressas. Então, um dos primeiros hacks que o Adail fez foi colocar valores literais. E aí eu conseguia ver 1.237 páginas impressas. Hoje já tem como fazer isso nativamente. Então, várias das coisas que foram pensados no Everest, a Zabbixia olhou, gostou da ideia, não só do Everest, outras sugestões, é claro, mas tem coisas que a gente enxerga claramente que saiu daqui, que eles gostaram e implementaram isso no código-fonte. Então, integração de mapa de geolocalização, opções de você alterar a cor do título do mapa, remover título do mapa, menu extra, você ter uns Zabbix que você atende meia dúzia de clientes pequenininhos, então não dá para cada um comprar um servidor. Você foi lá, comprou uma maquininha na nuvem e repassa o valor para eles. Quando cada um loga, ele vê o loginho da empresa dele. Para o cliente isso faz toda a diferença, entre outras coisas. Beleza, tá bom, Del. Temos aqui hoje bastante desenvolvedores, você me convenceu. Como que eu posso ajudar vocês? Primeiro, acho que eu consegui passar a mensagem, está claro para todo mundo que nós precisamos de desenvolvedores na comunidade. Então, que tal fazer uma palestra sobre as melhores práticas de desenvolvimento? A gente sofre muito, a gente de infra, porque muita gente, e eu me incluo nessa situação, foi fazer faculdade muito tarde, já trabalhava com redes, já trabalhava com servidores, e aí as opções de curso eram engenharia da computação, ciência da computação e análise de sistemas, que hoje é sistemas da informação. Você escolhia análise, que era o menos pior, passava nas matérias de programação, copiando o trabalho do amiguinho, e falava, nunca vou usar isso para nada mesmo. Então, coisas simples como, por exemplo, não fica repetindo o mesmo bloco de instruções 10 vezes. Cria uma função. Para um desenvolvedor, isso é um negócio ridículo. Tipo, é óbvio que eu vou criar uma função. A gente de infra leva 5 anos para descobrir que existe função e mais 2 para adotar. Porque você fala, não, mas copia aqui, cola ali 20 vezes e eu sempre fiz assim e tá tudo certo, vai continuar assim. Então, fala sobre as melhores práticas, coisas que são simples para um desenvolvedor, para a gente não é simples, a gente não enxerga. Que tal uma oficina de Git? Pô, é um negócio que todo desenvolvedor sabe, que pouco administrador de rede usa ou sabe. Que tal uma palestra sobre tipos de teste? Olha que trabalho legal que dá para fazer um desenvolvedor com um administrador de rede. Vamos criar testes para as funções de rede, para essas APIs que você está automatizando nos Zabbix, e vamos ver como tratar isso. Olha, será que vale a pena a gente pegar alguém de QA e trazer para esse nosso universo? Será que encaixa? Será que a gente pegar alguém de experiência do usuário e trazer para o nosso universo, será que encaixa?
Será que um russo pensando numa interface web é a melhor solução do mundo? Não é. Senão o Grafana não teria sido o sucesso que foi. Então hoje, basicamente, todo mundo usa os Zabbix para coletar dados, porque ele é fantástico nisso, extremamente flexível, e depois eu mostro bonitinho no Grafana. E projetos práticos, tá? O que falta para vocês? Bom, criar interfaces que facilitem o meu cadastro de equipamentos ou que facilitem a minha manutenção de itens. Relatórios é algo que a comunidade anseia desde que os Zabbix é Zabbix. Então, já teve várias coisas feitas com várias ferramentas, mas sempre é algo muito complexo. Desenvolver um módulo de flow para Zabbix. Então, para quem é de redes, é basicamente o seguinte: eu pegar os meus equipamentos e saber quanto por cento disso é HTTP, quanto que é UDP, quanto que é TCP. Existem ferramentas pagas que fazem isso, mas a gente não tem isso nos Zabbix. E eu preciso de um desenvolvedor para programar isso. Automatizar a criação de mapas. A gente mostrou uma série de opções aqui, mas será que não tem como eu ler o meu equipamento, ver os equipamentos que estão conectados nele e criar um mapa? A gente já tem algumas integrações com o Google Maps, com o OpenStreetMaps, mas falta algumas coisas. Por exemplo, eu gostaria de no Google fazer um traçado, salvar aquilo e importar nos Zabbix, não refazer nos Zabbix. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero na parte de geoprocessamento passar o caminho que a fibra faz na minha cidade, que faz no meu campus, enfim. E aí, como todo bom administrador de redes que programa, a gente usa Python e Stack Overflow. E aí eu abro para perguntas. Ô Del, Diga lá. O que você aconselharia para aquele cara que é totalmente de infra hoje, o clássico sysadmin, que ouve essa palavra aí, esse DevOps, e se depara com essas N ferramentas, Chef, Puppet, Ansible e tantas outras, e não deve se assustar com as linguagens que essas ferramentas têm, e que ele vai ter que se esforçar um pouco mais para poder aprender código. O que é que você aconselharia e como é que você falaria para um cara desse que está querendo entrar no mundo do DevOps? Tá. Eu tenho uma outra palestra que está até lá no meu slide share, que fala sobre onde buscar conhecimento de Zabbix. Mas uma coisa que a gente vê muito na nossa comunidade é o seguinte: o cara instalou os Zabbix, ó a responsabilidade, ele está monitorando a rede, ele está monitorando a aplicação, e aí ele não sabe fazer um backup do banco de dados. Pô, não dá, gente. Desculpa, não dá. Se você não tem essa competência, você tem que correr atrás. É outra daquelas situações que tem que sentar a bunda e estudar. Então, assim, você vai ter que saber o mínimo de banco de dados, porque os seus dados dos Zabbix estão guardados em um banco de dados. Você vai ter que saber expressões regulares. E aí, www.piazinho.com.br, expressões regulares do Aurélio. A gente vai usar expressões regulares num monte de coisa nos Zabbix conforme você for avançando. E entrando nessa parte, especificamente o cara que é tradicional, e agora eu tenho um mundo de APIs, eu tenho um mundo de versionamento de código. Não tenta começar pelo telhado. Eu vou aprender Puppet, eu vou aprender Chef, eu vou aprender Ansible, eu vou aprender Git.
Você passou pela faculdade e você não adquiriu aquela competência, ou você adquiriu muito mal e esqueceu. Não adianta, você tem que reforçar o alicerce. Você não começa uma casa pelo telhado, você começa pelo alicerce. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar lógica de programação. Então, Shell Script, para isso, é uma excelente ferramenta, porque é um mundo que você já conhece, mas aí você vai começar a pôr elementos nesse script para automatizar a sua vida. Entender de verdade o que é uma função, entender a diferença de while e until, entender como fazer um for simples e como fazer um for encadeado, um for dentro do outro. Então, assim, você tem que ter essa base mínima de conceitos de programação, entender de uma vez por todas o que é uma variável, o que é uma função, qual que é a diferença de eu ter uma função local, uma variável local e uma variável global. Beleza, você matou esse mínimo que todos nós deveríamos ter aprendido, mas não aprendemos por um motivo ou outro, então você já tem o mínimo que você precisa saber de programação. Aí você pensa em aprender uma linguagem orientada a objetos, por exemplo, Python. Eu entendi os conceitos de Python, como ele funciona. Quem quiser me manda um e-mail, eu não vou lembrar o nome, mas tem um livro da Novatec, é um livro meio azulzinho assim, que ele ensina ciência da computação, então ele vai te ensinar programação e programação orientada a objetos, usando Python como base. Então, eu entendi o mínimo de programação, eu entendi programação orientada a objetos, agora eu tenho uma bagagem que me permite aprender uma dessas ferramentas para automatizar o resto. Diga lá. Você disse que a pessoa tem liberdade de fazer a operação, criar. Aí, no caso, as ABITS, você pode requerer validação daquele código que você alterou ou não? Você alterou... Não, porque isso é uma característica da GPL, né? Uhum. Uma vez que você pegou uma linha de um código GPL, ele é viral, o seu código também se torna GPL. Então, a Zabixia pode te dar o crédito, ter um comentário lá, agradecimentos ao fulano, ou você pode enviar aquela correção de código. O que provavelmente a gente vê acontecendo o que esse cara fez é bem legal, como aconteceu com o Every, mas eu vou fazer a mesma coisa do meu jeito. Então, geralmente eles aproveitam a ideia, mas eles não costumam muito aproveitar código. Os russos são bem quadradinhos nesse ponto. Mas, assim, obrigação de te dar o crédito pela ideia, não tem. Mais alguma pergunta? Então, obrigado, pessoal. Uma desenvolvedora, deixa eu descer por lá. Já mandei. Ainda continuando no tema de desenvolvimento também, a gente vai ter uma palestra agora com Janela Militão, minha esposa, tá? Mas não foi, como é que se diz? Nepotismo, tá? Ela vai falar sobre monitorando a API de uma aplicação Java usando os Zabbix e o Grafana. Okay? Bom dia, gente. Bem, eu já fui apresentada, né? Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Janaína, como meu esposo falou. Sou desenvolvedora full stack. Já estou na área há cerca de 9 anos, mais ou menos. Formada no IFPB, em Sistemas para a Internet. Estou terminando o MBA aqui na Unip, em Arquitetura e Soluções de TI. Sou membro do Mulhertech CEO, estou até com a camisa aqui.
que é um evento que a gente organiza todo ano, voltada só para mulheres de TI. E sou coautora do livro Integração Contínua com Jenkins, junto com meu esposo. Passa isso. É difícil isso. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Falar um pouquinho sobre cultura DevOps. Na verdade, o Del já falou, então vou ser bem mais sucinta. Sobre aplicação web, que é o tema, os objetivos, e a gente vai botar um pouquinho a mão na massa aqui. Então, como o Del já explanou muito, eu acho que eu vou resumir bem aqui e dizer que o que a gente precisa ter é empatia pelo coleguinha. Porque o pessoal confunde muito DevOps com cargo, e na verdade é uma cultura, né? Até o Del fez uma pergunta que eu ia fazer, quem é Dev, quem é Ops, e eu estava curiosa para saber quem era Dev aqui e quem era da parte de operação. Levanta a mão de novo os Dev aí. Quem é Dev aí? Tem bastante. Até que tem. E assim, eu sinto que tem, desculpe os desenvolvedores, até porque eu sou desenvolvedora, então eu falo com propriedade, eu sinto que tem mais empatia da parte do pessoal, dos administradores de rede, do pessoal de infra, de aprender e de entender as nossas dores, do que de nós entendermos as dores deles. E isso é muito ruim, tanto é que alguns colegas aqui disseram que odeiam os desenvolvedores por isso, entendeu? Porque a gente só vê o nosso problema e a gente tem que entender o problema deles também. Então, amigo meu chama de Deus desenvolvedores. Exatamente. Porque, por exemplo, eu não gosto quando alguém diz eu sou DevOps. Não é um cargo, gente. É uma cultura, entendeu? Eu sou desenvolvedora e ele é o cara da operação. E a gente tem que trabalhar junto para fazer a coisa funcionar. Porque a partir do momento que eu começo a abraçar a coisa toda, é muito bom para a empresa. Ele vai continuar pagando a mesma coisa e vai ter 2 profissionais em um. Então é muito cômodo, entendeu? Só para parar de falar uma coisa que eu esqueci de falar, que assim, às vezes essa briga é tão grande que as pessoas esquecem que elas estão no mesmo CNPJ. Parece que assim, eu sou de uma empresa e ela é de outra. Gente, se a gente não resolver o problema da empresa, se o nosso produto for lento, for demorado para entregar, a empresa vai perder cliente, vai falir e vai te mandar embora. É simples assim. Teve um caso, rapidinho, que o meu chefe, eu chamo de chefe porque eu gosto de chamar de chefe quem é chefe, líder quem é líder. E ele chegou para mim assim, eu estava empancada na tarefa porque eu dependia de uma pessoa de infra. E ele estava ocupado, né? E eu estava entendendo que ele estava ocupado. Eu disse, ele não está podendo fazer. E eu não estou dependendo dele e eu estou fazendo outra coisa. Ele disse, você vai chegar para ele e vai dizer que você está sem fazer nada por causa disso. Eu disse, mas não é verdade, eu estou fazendo outras coisas. Mas você vai dizer isso para ele, porque aí ele vai fazer. Só que eu sabia que o cara estava fazendo outras coisas, que ele estava atolado, sabe? Aí sabe quando você vai assim, angustiado, sabe? Assim, não, vou dizer a verdade. Eu cheguei lá nele e fui bem sincera, eu disse, estão me pressionando e o cara quer que eu diga que eu tô parada, mas eu não tô fazendo outra coisa, mas eu preciso que tu faça para mim, porque eu tô sendo muito pressionada. Então, quando tu puder priorizar, prioriza. E ele priorizou, ele fez. Então, assim, ele teve empatia por mim, como eu teve empatia por ele. Mas se eu chegasse com a carteirada, talvez ele tivesse, quer tudo para ontem, vem do nada e já quer sentar na janela, entendeu? Então, a gente tem que ter empatia. Então, vamos falar um pouquinho da aplicação agora. Como o tema da minha palestra, né, o Wes falou aí, eu vou estar monitorando uma aplicação web em Java, usando os Zabbix. Para isso, eu usei essas tecnologias aqui, o Spring Boot, usando Java, o Postgres para o banco, usei o Docker para containerizar, o Swagger para documentação, e joguei tudo no GitHub, que está nesse endereço aqui. Estou gorda mesmo, porque eu estou cansada. E aqui estão os objetivos desse trabalho, né?
que da aplicação é uma aplicação que simula transações bancárias. Saque, depósito, criação de conta, criação de uma pessoa e por aí vai. É como se fosse um sistema bancário mesmo. Qual é o objetivo dos Zabbix nesse cenário? Monitorar a aplicação e as métricas dessa aplicação. E do Grafana vai ser montar dashboards elegantes para esses cenários. Que o Zabbix também monta dashboards, só que o Grafana monta dashboards mais elegantes, né? E agora a gente vai botar um pouquinho a mão na massa. Esse notebook só fica aqui, né? Você quer que esse segura aí? Estou acompanhando ali. Ah, tá. A tela daí é que mostra ali, né? Aqui é o meu GitHub, tá todo o código da aplicação. Isso aqui é a página do README, tá toda a documentação da aplicação, explicando o que é que cada endpoint faz, como é que eu fiz o container, explicando aqui mais embaixo, as páginas dos Zabbix, as principais telas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem olhar aqui no GitHub, que está bem documentadozinho. O Swagger, tem desenvolvedor aqui, mas tem pessoal de rede também, né? O Swagger, para quem não sabe, é uma API de documentação que a gente usa no Java para documentar o que a gente fez no código. Se eu vier aqui é o meu código, certo? Espera aí que eu não estou vendo direito, não. Alguém está vendo aí, sem uma vontade, né? Enfim, aqui vai ter um arquivo de configuração do Swagger. Deixa eu ver se consigo abrir. Eu não sei porque está assim. Aqui, pronto. Pronto, isso aqui é o código de configuração do Swagger. Basta criar essa classe aqui e, por exemplo, eu criei essa classe e no controlador eu coloquei algumas anotações. Por exemplo, em pessoas, eu coloquei esse @API, uma tag pessoas e uma descrição operações relacionadas a pessoas. E coloquei que o request mapping é /pessoas. Então, tudo que tiver depois de localhost 8080 /pessoas é /pessoas, aliás. Entendeu? Estou dizendo que a requisição é /pessoas depois de 8080. Ou depois do seu DNS, no caso, né? Porque no meu caso é localhost. No caso é aqui, pessoas. Tá vendo? Operações relacionadas a pessoas. Isso aqui está pegando da documentação. Então, o Swagger serve para isso, para documentar. No código você está documentando em página. Quando você bota aqui, ó, /Swagger, vai aparecer essa página. Aí isso é bom para quê? Para o cara lá do operacional ter acesso a isso aqui e ele não precisar ter que estar adivinhando lá no Postman se é um put, se é um delete, se é um get, porque ele vai precisar dessas informações para coletar as métricas lá no Zabbix. Pois não? Pode ser qualquer linguagem. Eu fiz em Java porque a linguagem que eu tenho domínio, né? Mas podia ser qualquer linguagem. Porque o que ele lê é a URL, né? A linguagem, o JSON, na verdade, né? A resposta do JSON. Aqui no Zabbix, não, aliás, aqui no Swagger, por exemplo,
vou fazer um saque. Nessa conta aqui, 52. Um saque de... É uma operação, certo? De R$30. Clique em executar. Ele dá um... Nossa, eu não estou enxergando. Ah, ele deu um retorno de 200. Acho que eu fiz 2 saques. Tudo bem? Dá um Ctrl mais aí na monitoramento. Eu estou vendo? Ah, aqui. Gráfico. Não era em gráfico, não. É incidência, não. Dados recentes, não? Ah, é aqui no grafone. Não era para ter mudado aqui? Mudou. Dá um valor ali. Na hora que você selecionou, atualizou os gráficos. Eu não estou vendo, não. Mas vocês estão vendo, então tá bom. Ctrl mais. Dá um Ctrl mais. Saca mais a mais, né? Se sacar mais uma vez, tem que pagar o almoço. Tá, então vou fazer um depósito maior, que aí eu vejo. Vocês verem já. Que horrível. Depósito de 150. Pronto, tá aí, tá vendo? Isso aqui está monitorando se eu estou sacando, se eu estou depositando. E aqui também eu estou monitorando, por exemplo, a gente montou uma trigger que se a conta estiver abaixo de R$100, eu notifico o cliente, por exemplo, que a conta está abaixo do limite esperado. Aí, em que cenário isso aí seria interessante? Por exemplo, você tem um cliente que tem um limite especial, por exemplo, e aí ele usa o limite especial dele, ele podia ser notificado. Ou ele usou todo o limite especial, ou usou todo o cheque especial dele, ou ele usou todo o limite de crédito. Então, a criatividade é quem manda, então você pode criar diversas triggers. Isso é para conta, né? Aí você pode ver o status da operação, se está retornando 200 ou não. Você pode ver se está logando na aplicação. A gente está monitorando também esse up aqui, se a aplicação está rodando. Por exemplo, se eu parasse a aplicação, ela ia ficar down. Mais alguma coisa? Tempo de resposta da aplicação. Sim, é o tempo de resposta da aplicação. A gente montei um gráfico aqui dizendo que esse gráfico aqui é o tempo de resposta aceitável. Eu coloquei se passasse de... Eu estava olhando que em média era 4 milissegundos. Se passar de 10 milissegundos, ele manda um alerta também. Aí o interessante do Zabbix é que esse alerta pode ser por e-mail, pode ser por Telegram, pode ser por SMS, pode ser por... Nossa, eu tô nervosa, não sei porquê. Pode ser por Slack. Então, tem diversos meios para se mandar isso. E... o que mais? Acho que é só, né? E esse monitoramento eu montei com base no que o Guilherme explicou. Criando regra de descoberta, criando template, itens, trilhas. Uma puxada aí da palestra do Guilherme. Dúvidas? Do jeito que a gente consegue monitorar a aplicação, tem como os amigos fornecer dados para a gente? Os ambientes? Sim. Via JSON. Sim, você está coletando do... Consegue pegar do... Porque eu tô... Tá ruim. Onde é aqui, amor? Aquele negócio
É, itens ali, ó. Não, gente, que mostra o URL, que tem as macros lá configuradas. Templates. Não, não é isso não. Tá, eu vou falar. É porque eu me confundo ainda, é muito menu, eu sou novata. Para você entender, eu estou mexendo com os Zabbix há pouco mais de um mês, tá? Então, eu sou desenvolvedora mesmo. Mas aí você tem essa URL aqui do... Por exemplo, aqui, do... Mas se eu quiser, ele fornece o JSON? A resposta dele é um JSON, certo? Você diz qual é a resposta lá nos Zabbix, você diz qual o tipo de resposta, se é JSON, se é assim. Quando você vai configurar lá no Zabbix, na tela de configuração do Lipin, você diz se a resposta vai ser JSON, XML, TXT, entendeu? Você quer fazer um post pelo Zabbix, é isso? Eu consigo fazer um post. Faz. Então, no caso, eu pego o... Tem um item do tipo Wi-Fi, regra descoberta. É isso que eu estava querendo mostrar. lá no Zabbix, Lá em regra e eu descoberta posso dela. utilizar na minha API. Consumir na minha API. Mas Beleza. O item HTML está em regra descoberta. é descoberto? Nossa, é muito. Regra descoberta aí. Protótipo de É isso que eu queria mostrar, era esse mesmo. Aqui, ó. Quando o item é do tipo agente, aí aqui você fala o tipo de informação que você quer fazer. Um get, um post, um put e um head. Tá vendo que lá em cima você passa o URL do... É porque aqui são macros que você definiu. Não sei se você lembra do conceito de macros. Por isso que está assim. É uma variável do ambiente, entendeu? E aqui, cadê? Onde tem um lugar que você disse, é XML. É porque são muitos campos, mas tem um lugar aqui que você disse a resposta é XML, JSON, qual o formato que ela vai vir. No topo aí, ó. No meio. No topo. É porque aqui é muito ruim de ver. Sobe, vai subindo. Mais alguma dúvida? Tem, Janaína. Pronto. Agora eu faço a mesma pergunta que eu fiz para a Del, só para você como desenvolvedora. O que é que você, como desenvolvedora, diria para o pessoal de desenvolvimento que está querendo entrar na cultura DevOps, que também precisa entender as dores dos amiguinhos de infra e de operações? O que é que você aconselharia para esse pessoal e o que é que você indicaria assim, onde eles devem começar para se envolver na cultura DevOps? Eu acho que eles deviam se envolver mais com as comunidades, que é muito importante, ler mais a respeito e ter mais empatia mesmo, assim, parar de olhar só para o próprio umbigo, assim, ver mais assim, olhar mais para o outro, assim. A gente fica muito só no nosso quadrado, muito no nosso mundo e não tentar... a gente tem muita mania, nós desenvolvedores, de resolver nosso problema e pronto. Um negócio que eu acho muito legal na área do pessoal de infra, que eu vejo muito mais na área de infra do que na área de dev, é que vocês compartilham mais conhecimento. Vocês têm mais blogs, quando vocês descobrem, quando vocês passam por um problema, vocês postam, vocês vão lá e, passei por isso, vão lá e postam na comunidade. E a gente não, a gente descobre e fica por isso mesmo, entendeu? Então, acho que falta isso na gente. Então, acho que a gente devia compartilhar mais conhecimento. Que a gente sabe, a gente é capaz, mas está faltando mais isso. A gente se conhecer mais. Posso só atrapalhar de novo?
desde que eu comecei esse movimento, assim, eu acho que faz uns 2 anos que eu comecei a me aproximar de comunidades de desenvolvedores no Telegram, ver vídeos e tal. E aí, o que eu vejo muito o pessoal falando, por exemplo, tem um livro muito bom que chama Desconstruindo a Web. Então, o que acontece muito, isso os desenvolvedores falando, tá? Os desenvolvedores full stack, como a Janaína, o pessoal que já tem um nível de maturidade. O pessoal está muito preocupado com o framework da modinha, e todo dia sai um novo framework, e o pessoal tem o mesmo problema que a gente tem, falta base. Então, assim, o cara pega um framework que faz uma aplicação web maravilhosa, só que ele não conhece os verbos. Ele não sabe o que é um get, ele não sabe o que é um post, ou ele sabe isso muito superficialmente. Ele entende o que acontece do lado da aplicação, mas ele não entende o que acontece do lado do servidor web. Então, por exemplo, ele sabe fazer a aplicação web, mas ele não tem a menor ideia do que é um virtual host. Ele sabe que o DNS transforma nome em IP. Tá, mas existe N tipos de registro DNS, tipo A, tipo CNAME, tipo MX, e isso vai estar amarrado, por exemplo, um CNAME com virtual host no Apache, que vai resolver o endereço da sua aplicação. Então, assim, isso também falta para os desenvolvedores entender o que acontece com a sua requisição quando o usuário dá o Enter no browser, o que acontece até isso sair da sua máquina, ir lá, pegar esse dado e apresentar ao site. Isso que acontece em 1 segundo, às vezes em milésimos de segundos, é um livro de 300 páginas. Então, falta isso também. Tem um livro Concordo. de Construindo a Web, mostra o caminho todo. Dúvidas? Mais dúvidas? Verdade. Então é isso, pessoal. Obrigada. Agora com Edilmar Júnior, lá de Recife, da Secretaria de Saúde. Vai apresentar para a gente os ABICs, do básico ao avançado. Boa tarde, pessoal. Eu costumo quebrar um pouco do protocolo,